Fala galerinha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Na última aula a gente viu a função dessa etapa da respiração celular com o objetivo então de produzir energia, é a etapa final da produção de energia no metabolismo energético. Na cadeia transportadora de elétrons, então, localizada aí na membrana interna da matriz mitocondrial, a gente tem aí os transportadores de elétrons. Esses elétrons eles vão ser transportados, então, na sua maioria, por proteínas e também alguns outros componentes, como coenzima Q, ou a ubiquinona, e também o citocromo C, que é uma molécula que fica presente aí no espaço intermembranar. Okay? A gente viu então que a gente viu na última aula que esse transporte ele é feito por 4 complexos proteicos, 1, 2, 3 e 4, sendo que no primeiro ocorre a atuação do NADH, que onde ele é reoxidado. Sua oxidação então vai promover a transferência de elétron para a coenzima Q, ou ubiquinona, e no complexo 2 a gente tem a transferência de elétrons do FAD, H2, oriundos aqui do succinato, para a coenzima Q. Okay? O complexo 2, então, vai dar origem a esse coenzima Q, tanto ele como o complexo 1, e o elétron aqui, da ubiquinona, ele vai ser transferido para o citocromo C pelo complexo 3. O citocromo C vai levar, então, elétrons para o complexo 4, onde vai ser transferido para o oxigênio. Okay? A gente vai ver aqui, então, com mais detalhes, cada um desses processos, e também ver como que acontece a síntese de ATP pelo fluxo promovido pela cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui então, o primeiro passo dessa cadeia transportadora mitocondrial, ele vai envolver a transferência de elétrons de NADH a ubiquinona pelo complexo 1. Certo? Esse complexo, também conhecido como ubiquinona óxido redutase, ou complexo NADH desidrogenase. Esse complexo proteico ele é formado então por 42 cadeias polipeptídicas e vai incluir nele coenzimas como a flavina mononucleotídeo e também pelo menos 6 centros de ferro e enxofre, que a gente viu na última aula. Okay? Então, como é que acontece essa transferência? É uma transferência exergônica, ou seja, favorável, onde os elétrons provenientes aqui do NADH, eles vão ser primeiramente direcionados à molécula de FMN, ok? A partir dela, então, a gente tem o direcionamento para os centros de ferro e enxofre. O que acontece aqui? O elétron ele vai pulando de um centro para o outro. O que tem nesses centros aqui? Ferro, certo? Então imagine comigo, no primeiro centro aqui, eu tenho uma molécula de ferro 3+. Ao receber elétrons, ela vira ferro 2+. Ok? Ela diminuiu uma carga, porque o elétron é carga negativa. Ok? Então, a partir desse centro aqui, o elétron ele vai sendo transferindo. Ele sai de um ferro, vai para o outro. Sai de um, vai para o outro. E vai caminhando por esses centros de ferro e enxofre aqui, até alcançar a ubiquinona. Ok? Então, aqui o ferro ele vai transitando pelos seus estados oxidativos. Ferro 2+, ferro 3+. O elétron ele vai caminhando, ou seja, ele vai sendo transportado numa cadeia até a coenzima Q. Esse processo, como eu falei com vocês, ele é altamente exergônico. E por ser exergônico, ou seja, favorável, ele vai acoplar um processo aqui de transferência de prótons do espaço do lúmen aqui da matriz da mitocôndria para o espaço intermembrana. Ok? Então, o complexo 1, para cada molécula de NADH que chega aqui, ele vai jogar 4 prótons para o espaço intermembrana. Ok? Lembram que a mitocôndria ela tem 2 membranas? Uma membrana interna e uma membrana externa. Então, esse espaço entre as 2 membranas é que vai ser o local reservado para a gente encher, abarrotar ali com prótons. Ok? Então, o complexo 1 vai promover então, esse primeiro passo de transferência. Já o complexo 2, ele também conhecido como succinato desidrogenase, a gente tem que lembrar o seguinte: essa enzima ela é a mesma do ciclo de Krebs.
ela catalisa a reação então de transformação de succinato a fumarato. Nessa reação, vocês lembram que lá no ciclo de Krebs a gente tem quem recebe o elétron é o FAD, formando FADH2. O FAD ele não fica disperso na matriz, ele é uma coenzima aderida a succinato deshidrogenase. E essa enzima ela fica presa na membrana interna da mitocôndria. Okay? As outras enzimas do ciclo de Krebs ficam dispersas na matriz mitocondrial. Essa fica aderida na membrana. Okay? E o que essa enzima faz? Ela vai então funcionar como complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons quando ela está aderida a essa enzima. Então a gente tem aqui, olha, o succinato, ao formar o fumarato, vai transformar FAD em FADH2. Ok? E o FADH2, então, ele vai direcionar elétrons a partir aqui também, que olha, de centros de ferro e enxofre, assim como a gente viu lá no complexo 1, o elétron ele vai sair do FADH2 e vai percorrer os ferros desses centros de ferro e enxofre até atingir uma molécula de ubiquitina ou ubiquinona, ok? Então aqui que olha, eu formei ubiquinona reduzida. Certo? Eu transferi os elétrons, então, do succinato por intermédio de FADH2 para a ubiquinona. Ficou claro? Esse processo ele é exergônico. No entanto, diferente do complexo 1, não há bombeamento de prótons para o espaço intermembranoso. Ok? Então, eu quero que fique claro isso aqui para vocês. NADH transfere no primeiro complexo próton para o espaço intermembranoso. FADH2 não tem bombeamento de prótons, ok? No complexo 2. Ficou claro? Beleza. Assim, a transferência eletrônica via FADH2, ela produz menos energia em termos de ATP quando a gente compara com o NADH. Claro? Ficou claro? Por quê? Porque a gente precisa de formar gradiente de prótons no espaço intermembranoso. Então, o NADH ele vai gerar uma quantidade maior de prótons no espaço intermembranoso quando eu comparo com o FADH2. Cerca de 2/3 aqui menor em relação um ao outro. Ok? É interessante a gente ressaltar que várias substâncias podem inibir o funcionamento desses transportadores de elétrons. Inibidores de diferentes etapas, então eles podem ser utilizados aí na determinação dessa sequência da cadeia transportadora de elétrons. Além disso, vários inibidores eles são potencialmente tóxicos para organismos e são utilizados aí como antimicrobianos, inseticidas e alguns outros fármacos. Em relação ao complexo 1, os principais inibidores aí do seu funcionamento são a rotenona, que é um inseticida, obtido aí de raízes de diversas espécies de plantas. Temos aí também como exemplo a ptericidina A, que é um antibiótico, ok? E também temos aqui o amital, que é um fármaco do tipo barbitúrico. Todos eles inibem aqui o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, ok? Eles inibem, então, a redução da coenzima Q e a oxidação do NADH. Okay? Eles inibem esse processo de transferência do elétron de NADH para a coenzima Q. Beleza? A gente tem aqui também alguns exemplos como agentes complexantes que vão inibir o complexo 2. Temos aqui a carboxina, que é um fungicida agrícola, também aqui pode inibir o complexo 2. Vão inibir a transferência de elétrons do FADH2 para ubiquinona. Ok? Já a próxima etapa da cadeia transportadora de elétrons, ela vai envolver a transferência de elétrons da ubiquinona para o citocromo C, que vai ocorrer via complexo 3. Okay? Esse complexo 3 aqui, conhecido também como complexo de citocromo BC1, ou ubiquinona citocromo C óxido redutase. Okay? Como é que esse complexo funciona? Ele vai pegar os elétrons da ubiquinona e vai transferir para a molécula de citocromo C. Essa molécula de citocromo C ela vai percorrer o espaço intermembranar. Okay? Ela não fica aderida na membrana, mas o complexo 3 fica sim aderido na membrana. Vamos ver como é que ele funciona. Okay?
esse complexo 3 ele vai apresentar um centro funcional com 3 subunidades. Ele vai ter aqui citocromos do tipo B e C1, com grupos procéticos M, e também a gente tem ali proteínas com centros de ferro e enxofre. Ok? Então, de maneira geral, a unidade funcional do complexo 3 ela é um dímero, com unidades monoméricas de citocromo B, circundado aí, formando uma caverna. Então, vamos tentar entender como é que isso funciona, pessoal. A chegada aqui, então, ela acontece com a molécula de ubiquinona totalmente reduzida. Ok? Então, olha aqui, a molécula de ubiquinona totalmente reduzida. Ela vai chegar no complexo 3 e ela tem 2 elétrons, certo? Que ela recebeu dos seus processos de oxirredução. Um dos elétrons vai ser direcionado para um centro de ferro e enxofre. Esse centro de ferro e enxofre aqui vai direcionar um elétron para o citocromo C. Okay? O citocromo C ele carrega um elétron por vez, diferente da ubiquinona que carrega 2. Ok? E para onde foi parar o outro elétron? O outro elétron da ubiquinona totalmente reduzida, ele vai ser transportado aqui, olha, para citocromos diferentes. Olha, eu tenho o citocromo do tipo B, certo? E esse citocromo do tipo B vai direcionar elétrons para uma molécula de ubiquinona totalmente oxidada, ok? Então aqui, olha, eu tinha uma molécula que estava presente aqui já no meio, e eu vou mostrar aqui que, olha, vou formar aqui a ubiquinona semi-reduzida, que a gente viu lá na aula passada, certo? Então, resumindo, ubiquinona totalmente reduzida chega, um elétron vai para o citocromo C e o outro elétron vai para uma ubiquinona diferente que estava oxidada, ficando aqui semi-reduzida, com um elétron, ok? E essa que chegou aqui vai sair totalmente oxidada do lado de cá. Numa segunda etapa, uma nova molécula de ubiquinona totalmente reduzida vai chegar no complexo 3, vai direcionar um dos elétrons para o citocromo C, via centro de ferro e enxofre e citocromo. O outro elétron que estava aqui vai ser direcionado, adivinha para quem? Para aquela molécula semi-reduzida que foi formada na etapa anterior. Então aqui eu vou ter a formação de uma molécula de coenzima Q totalmente reduzida. Ok? Então, para cada 2 moléculas de ubiquinona que chega, eu tenho aqui 4 elétrons entrando, 2 saindo na forma de citocromo C e 2 na forma de coenzima Q reduzida. Ok? Então, essa coenzima Q reduzida novamente entra no complexo 3, dando continuidade ao processo. Ficou claro? Aqui a gente tem um balanço geral, a equação resultante do processo. Uma coenzima Q chega, 2 citocromos C oxidados vão formar uma coenzima Q totalmente oxidada e 2 citocromos C totalmente reduzidos. E nesse processo aqui, o complexo 3, também a gente tem bombeamento de prótons. Ok? Para cada etapa aqui, eu tenho a liberação de 2 prótons para o espaço intermembranoso. Ficou claro? Beleza. Aqui também é interessante a gente destacar que também temos a possibilidade de inibição do complexo 3. E esse complexo 3 ele pode ser inibido aí por um antibiótico muito conhecido, a antimicina, que é um antimicrobiano, okay? Produzido pelo fungo Streptomyces griseus. E eu posso destacar aqui também um inseticida, o mixotiazol, que é um componente muito utilizado aí na área agrícola. Ok? Por fim, na etapa final da cadeia transportadora de elétrons, nessa cadeia respiratória, o complexo 4, também chamado de citocromo oxidase, ele vai carregar os elétrons então provenientes de citocromo C. O citocromo C saiu lá do complexo 3 e vai vir parar aqui no complexo 4. E o complexo 4 vai direcionar então os seus elétrons para moléculas de oxigênio, ok? Reduzindo esse oxigênio para formar água. Nesse processo, o complexo 4 ele vai conter 2 íons cobre, diferente do que a gente viu até agora, que eram centros de ferro, ok? Esses íons cobre eles vão estar presentes num centro binuclear que lembra os centros de ferro e enxofre, só que no lugar de ferro a gente tem cobre, ok? E além disso a gente também tem 2 grupamentos M, eu tenho o citocromo A e o citocromo A3.
e um outro íon cobre que vai estar aqui nessa subunidade 1 aqui do complexo 4. Ok? Como é que acontece a transferência de elétrons? Para cada 4 citocromos que chegam, ou seja, 4 elétrons que chegam ao complexo 4, a gente tem aqui o direcionamento primeiro para o componente binuclear de cobre. Esse cobre vai direcionar o elétron para centros de ferro e cobre, ok? E esse cobre aqui, ele vai direcionar o elétron para oxigênio. Para cada 4 elétrons que chegam, uma molécula de oxigênio vai receber e vai formar 2 moléculas de água, ok? Olha aqui, eu tenho O2 aqui, 2H2O aqui, certo? Ou seja, eu tenho um componente aqui que foi que recebeu esses elétrons, ele foi reduzido. É o nosso receptor final de elétrons. Ou seja, toda essa nossa história sobre metabolismo energético vai ser finalizada a transferência de elétrons nesse complexo 4 aqui, ok? Além disso, para cada 4 elétrons que chega nesse complexo aqui, a gente também tem bombeamento de prótons para o espaço intermembranoso, ok? Também temos aqui que, olha, 4 prótons sendo bombeados para esse espaço intermembranoso. Ficou claro? Beleza. Assim como os outros complexos, o complexo 4 ele também pode ser inibido, e esse especificamente ele é inibido por cianeto, monóxido de carbono e azida, ok? O monóxido de carbono, para ser tóxico, a gente precisa de inalar grandes quantidades. De onde que vem o monóxido de carbono? Da queima incompleta de combustíveis. Se a gente for pensar em madeira, aqueles bebês que são, por exemplo, esquecidos dentro de carros ligados, a queima incompleta ali gera CO2, gera monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, então, ele é tóxico, leva então à morte de quem respira esse componente em altas concentrações. Já o cianeto e a azida, por eles terem uma afinidade maior e a gente tem pouca quantidade de citocromo A3, que é utilizado então para essa transferência de elétrons aqui, uma quantidade bem limitada de cianeto ela pode ser letal para determinado organismo, ok? E aqui eu queria até deixar com vocês uma reportagem, isso uma reportagem que veio noticiar um ocorrido em 2013, que foi um incêndio da Boate Kiss. Alguns de vocês vão lembrar isso aí de maneira bem marcante, porque foi um evento muito triste que aconteceu em Santa Maria, uma boate que sofreu um incêndio, e nesse incêndio, até no início esse incêndio promoveu a liberação de um gás tóxico. E esse gás ele foi promovido pela queima da espuma, aquelas espumas que são utilizadas para manter uma acústica da boate. Ela é formada de poliuretano. E esse poliuretano, ao ser queimado, ele libera cianeto. Então, algumas reportagens aí no início dessa tragédia até falaram que as pessoas morreram por intoxicação com monóxido de carbono. Mas não foi. O monóxido de carbono ele é oriundo da queima de madeira. Nessa boate teve a queima da espuma. E a espuma levou à liberação então de grandes quantidades de cianeto. E aí levou então uma tragédia que levou à morte de mais de 200 pessoas, 600 chegaram a ficar feridas, internadas por algum tempo aí então em Santa Maria, ok? Dando continuidade então, a transferência de elétrons discutidas anteriormente por todos esses elétrons, ela é energeticamente favorável. Então grande parte dessa energia vai ser utilizada para bombear prótons para o espaço intermembranoso. Esse bombeamento ele acontece a partir dos complexos 1, 3 e 4, gerando então aqui o que a gente conhece como energia potencial química e energia potencial elétrica. Essa quantidade de energia então ela vai ser necessária para gerar o ATP em grandes quantidades nas nossas células, ok? Mas a gente vai entender isso com mais detalhe na nossa próxima videoaula, ok? Um grande abraço para todos vocês.